bora fazer o vídeo de Roma! Uhul! Bora Império Romano, Gladiador 2! Vamos assistir essa porra! Expectativa zero. Na antiga Roma existiam muitos escravos que viviam nas piores condições possíveis, excluídos da sociedade. Mas existia uma forma de um escravo ganhar fama, ascender aos maiores níveis sociais, enriquecer e até ganhar sua liberdade. E essa forma era lutando. Mas não era qualquer luta não, era um espetáculo contra homens e feras, lutas sangrentas até a morte. Como um gladiador, você poderia ser tão famoso quanto um jogador de futebol hoje em dia no Brasil. As ruas de Roma eram cheias de grafites e muitos deles em comemoração aos seus ídolos do esporte, aos grandes gladiadores de Roma. E hoje vamos listar quais foram os maiores gladiadores da história de Roma. Mas antes, já sabe, machadada no like, se inscreve no canal e considere se tornar um membro do Caverna. A galera vê vídeo antes, você pode conversar comigo, com todo mundo, várias vantagens. Vai lá e confere e você vai me ajudar demais. Bora! Vamos pro primeiro gladiador da lista, Espartaco. Já começamos aqui com um grande nome. Segundo o historiador Tito Livio, as primeiras batalhas entre os gladiadores de Roma foram lutadas no Fórum Boário, uma espécie de grande mercado na antiga Roma. Lá, em 264 a.C., os jogos gladiatórios eram uma forma de entreter os visitantes e comerciantes que estavam ali no mercado. E num espetáculo de rua, estes jogos ganharam fama, sendo exibidos por toda a Roma antiga. Essas apresentações começaram a beneficiar os políticos, que ganhavam fama financiando e montando espetáculos em Roma. Então, assim como hoje, os políticos romanos entretinham o povão, dando lá os jogos e financiando lá o esporte, para poder angariar capital político e crescer na carreira. E foi justamente daí que nasceu Spartacus, ou Espartaco. Vindo da Trácia, ele serviu no exército romano, mas segundo fragmentos dos historiadores romanos, fragmentos que a gente tem hoje, ele desertou ali do exército e foi preso. Depois ele foi vendido como um escravo. Ele caiu nas mãos de um senhor de gladiadores que tinha ali escravos e fazia essas apresentações, só que o cara viu a grande força física de Spartacus e logo colocou ele na escola de gladiadores de Capua, na Itália. Espartaco, além de forte, era um cara bem rebelde, então ele não gostou muito dessa história de ser escravo e em 73 a.C. ele liderou uma revolta. Sim, o filme Gladiador se baseia na história de Espartaco, o Maximus Decimus Meridius. Junto com 70 outros gladiadores, ele escapou dessa escola e fugiu para o Monte Vesúvio. Lá, ele se juntou a outros escravos fugitivos e assim formou um grande exército de ex-escravos, de rebeldes, que deu muita dor de cabeça aos romanos. Espartaco e seu exército de 90 mil homens, olha isso, derrotou várias tropas romanas e ainda dominou boa parte do sul da Itália. Entre as suas vitórias famosas está a aniquilação das tropas de 2 cônsules romanos, um deles o Lúcio Gélio Publícola, que eram os governadores da época da República Romana. Espartaco só foi derrotado 2 anos depois de começar a sua rebelião pelo famoso comandante romano Marco Licínio Crasso, na Batalha do Rio Silários. Nessa batalha, Espartaco morreu e mais de 6 mil de seus soldados foram crucificados para servirem de exemplo. Mesmo assim, com a sua derrota e a sua morte, ele é até hoje considerado um dos maiores gladiadores de todos os tempos. Vamos para o próximo gladiador da lista, Criso. E por falar em Espartaco e seus soldados, um dos seus principais comandantes, além do seu braço direito na guerra, era um gaulês chamado Criso. Segundo o historiador romano Tito Livio, de novo, Criso liderou aquela revolta dos gladiadores que a gente viu, mas por algum motivo que ninguém sabe até hoje, o Criso se separou do exército principal junto com 30 mil soldados rebeldes logo no começo da rebelião, em 73 a.C. Talvez o que a galera acha, o que os historiadores acham, é que ele saiu ali para fazer alguma estratégia de pinça ou para dar aquela clássica saqueada nos vilarejos de Roma para angariar mais fundos para a causa, mas a estratégia deu bem errado, porque pouco tempo depois o Criso foi morto junto com 20 mil dos seus soldados na batalha contra o comandante romano Quinto Arrius. E isso não foi deixado barato por Espartaco, óbvio. Quando ele soube da morte do Criso, ele logo quis se vingar. E olha o que ele fez. Espartaco pegou os soldados romanos que ele tinha feito prisioneiro, jogou eles numa arena igual aos gladiadores e os forçou a lutar até a morte, das formas mais bizarras possíveis. No fim, 300 romanos foram mortos dessa forma aí bizarra.
Só que antes da gente continuar, eu quero falar da SCAD Hidroméis. Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe que eu faço hidromel, tem vídeo aqui no canal. Então eu sei um pouquinho aí sobre essa bebida, como fabricar ela e também sobre a sua história. E pra mim, o melhor hidromel que existe no Brasil é o da SCAD Hidroméis. E não é porque eles patrocinam o cara do canal, não, cara. Sempre que eu vou em alguma feira ou encontro eles, eu faço questão de comprar um hidromel da SCAD e tomar, porque é bom demais. Cara, é literalmente o néctar dos deuses. Eu tô falando, eu adoro, eu só tomo o hidromel da SCAD. Eu parei de fazer hidromel porque é só comprar o hidromel da SCAD que fica muito melhor do que o meu. Lá na SCAD, além de toda a qualidade do produto, eles têm o cuidado de fazer receitas históricas para resgatar a tradição medieval da bebida. Já corre lá no site deles, primeiro link aqui embaixo, e usa o cupom CAVERNA15 para ganhar 15% de desconto, pô, para você comprar um hidromel gostoso, com receita medieval de verdade, e ainda toda hora eles têm novidades. Já corre lá no site e compra, que é maravilhoso. E a minha sugestão são duas, esse aqui, o Blonst, essa é a minha sugestão, e a outra é o hidromel de mel de pixinguinha, de abelha pixinguinha, que é maravilhoso. Bora! Vamos pro próximo gladiador e imperador da lista, o Cômodo. Cara, esse tá na lista mais pela sua fama, porque é os grandes gladiadores. O imperador, obviamente, que vai ser um grande gladiador. Só que ele não tinha habilidade nenhuma. Cômodo era um imperador de merda e um gladiador mais de merda ainda. Como eu já te contei, o povão romano amava as lutas entre gladiadores, cara, era o esporte da galera romana. Mas diferente dos moleques de hoje em dia, que sonham em ser jogadores de futebol, ninguém queria ser um atleta ou gladiador na Roma antiga. Primeiro que um gladiador era um escravo, você podia até ter um ídolo gladiador lá, um herói gladiador, mas conviver com um gladiador... pegava muito mal. Também os atletas eram considerados femininos, né, afeminados pelos romanos, e os esportes de atletismo, coisas de gregos. Então se casar com um atleta ou gladiador era inimaginável. Era muito desonroso para um cidadão romano ser um atleta ou um gladiador. Então pensa o quão burro ou desesperado o imperador tinha que ser para querer se tornar um gladiador. E esse foi o Cômodo, que segundo vários historiadores foi o ponto de virada do Império Romano. A partir de Cômodo é que a coisa começou a degringolar e o Império Romano ruiu. Então Cômodo, que governou Roma de 176 a 192, se vestiu como um gladiador e entrou na arena para lutar, para tentar reconquistar um pouquinho da sua honra e dignidade que já estava no chão, na lama, mas ficou ainda pior. Cômodo lutava de uma forma bem injusta. Ele dava armas de madeira para os seus oponentes, enquanto ele tinha arma de ferro afiada, e geralmente o oponente estava debilitado de alguma forma. Segundo o historiador Cássio Dio, provando como Cômodo era um covarde, um merda, mas, como o ditado diz, os humilhados serão exaltados, e realmente foram, porque dado o momento que o Cômodo estava lá na arena, ele foi assassinado enquanto estava tomando banho por senadores que tinham medo de serem humilhados por Cômodo e que também não aguentava mais um merda como imperador. Esse imperador também foi a inspiração pro imperador lá do filme Gladiador, o original, o primeiro. Vamos pro próximo gladiador da lista, Flama. Flama foi um gladiador sírio que lutou nas arenas romanas durante o reinado do imperador Adriano, lá no início do século II. E ele era provavelmente, como a grande maioria dos gladiadores, um escravo que foi forçado a se tornar um gladiador. Mas no caso de Flama, ele deu bem certo. Ele lutou 34 vezes na arena, um número, uma estatística muito maior do que a maioria dos outros gladiadores, e venceu impressionantes 21 das suas lutas, morrendo, segundo a sua lápide, que fica lá na Sicília, aos 30 anos de idade, que era uma idade bem avançada para um gladiador. Geralmente um gladiador morria antes, na casa dos 20. E aliás, uma das coisas mais curiosas sobre o Flama é que ele ganhou sua liberdade 4 vezes, mas ele se recusou a ir embora. Ele falou, não, eu gosto disso e eu quero continuar lutando como gladiador até a minha morte. Ou o cara gostava muito de arriscar a vida, era um viciado em adrenalina, ou ele era só um maluco mesmo. A gente nunca vai saber, mas esse cara também inspirou o filme Gladiador. Provavelmente o personagem Juba lá do filme é inspirado nele. Vamos pro próximo gladiador da lista, Espículo.
Não sabemos muito sobre o Espículo, mas o que a gente sabe é que por algum motivo ele era o gladiador favorito do imperador Nero, o maluco, que governou Roma de 54 a 68, ganhando por isso muita grana e terras. As suas terras eram tão boas que o historiador Suetônio, o historiador romano Suetônio, diz que as terras dele eram comparáveis às dos grandes comandantes e senadores romanos, ou seja, Nero amava esse gladiador da forma que você quiser imaginar, e o gladiador tinha lá muitas terras e terras maravilhosas. Além disso, o historiador Suetônio também diz que antes de tirar a vida, Nero chamou Espículo para fazer o serviço por ele. Nero não tinha nem coragem de tirar sua própria vida, ele chamou ali o seu grande amigo, o seu amante Espículo, para fazer o serviço por ele, e quando o Espículo não apareceu, o Nero ficou muito triste e disse: "Tenho então nem amigos e nem inimigos", e aí ele tirou sua própria vida. Óbvio que isso deve ser uma lenda aí, contada gerações depois, mas mesmo assim prova que o Espículo devia ser a única pessoa que o psicopata do Nero realmente gostava. E o seu nome entrou para a história dos grandes gladiadores de Roma. Vamos para os próximos gladiadores da lista: Prisco e Vero. Por mais incrível que pareça, uma parte de uma série de poemas escritos pelo poeta romano Marcial, que contavam a história da inauguração do Coliseu em 79 d.C., é o único relato que a gente tem hoje de uma luta entre gladiadores. Cara, só sobreviveu esse relato de como foi uma luta entre gladiadores. A gente já falou de vários gladiadores aqui nesse vídeo, mas o relato das suas lutas não existe, apenas a épica luta entre os gladiadores Prisco e Vero, que foram a principal atração dos grandes jogos inaugurais do Coliseu romano. Nesse relato, diz que a luta durou horas. Ambos lutaram bravamente sem fraquejar, mas depois de todo esse tempo, ambos se cansaram tanto que eles desistiram da luta e pediram para o imperador Tito decidir o destino deles. E diferente do que você deve estar pensando, que o cara fez assim e todo mundo morreu, o Tito foi muito justo e deu a liberdade pro Prisco e pro Vero, ou seja, vocês lutaram com tanto empenho durante horas, fizeram a galera ir à loucura aqui no Coliseu. Tá bom, vocês estão livres, tchau. Eu fiz um vídeo muito legal sobre quanto custaria construir o Coliseu hoje em dia. Vale muito a pena ver. Vamos pro próximo gladiador da lista, Marco Atílio. Diferente dos outros gladiadores que eu falei nesse vídeo, Marco Atílio não era um escravo, ele era um apostador compulsivo, que deve ter virado gladiador para pagar as suas dívidas. Uma coisa importante sobre Roma é que os escravos romanos não eram escravos pela sua etnia ou pelo seu povo. O escravo romano vinha de duas formas principalmente: ou eram povos derrotados em batalha, então os romanos conquistavam um povo e escravizavam esse povo, ou a pessoa tinha dívidas, não conseguia pagar a sua dívida, e aí ele se tornava um escravo da pessoa que ele estava devendo para poder pagar as suas dívidas. Então esse cara ganhou fama entre o povão, porque ele derrotou um outro gladiador que tinha vencido 12 das 14 lutas anteriores, ou seja, ele derrotou um cara que tinha uma estatística muito boa, e também ele derrotou um gladiador que tinha um grande histórico de vitórias, outro cara. Então, essa estatística bem impressionante para um novato, já que na Roma Antiga, quanto mais tempo alguém era gladiador, menos ele lutava. O povão, a parada é assim, a galera gostava de lutas equilibradas entre os gladiadores. Ah, entrou lá e matou? Não, não é divertido. Divertido uma luta que dure muito tempo. Então eles geralmente colocavam um lutador experiente para lutar com um experiente, um novato com um novato. Quando um novato entrava para pegar um cara experiente e ganhava, cara, esse cara aí tinha uma ascensão meteórica, então ele ficou muito, muito famoso. Vamos pro próximo gladiador da lista, Tetraites. Segundo alguns grafites lá em Pompeia, aquela cidade romana que ainda está intacta até hoje, e eu já fui visitar, na playlist sobre o Império Romano eu falo sobre isso, Tetraites era um gladiador bem famoso em todo o Império Romano, mas infelizmente a gente não sabe muito sobre a sua história, apenas que ele lutou e venceu outro gladiador bem famoso chamado Prudes. Como a gente falou de Marco Atílio, um gladiador mais novato, vencer um ídolo romano era a ascensão meteórica, então esse cara teve vários grafites, como a gente falou, desenhados nas paredes de Pompeia para homenagear ele, e ele também tem alguns vasos de vidro adornados em sua homenagem. Esses vasos de Tetraites foram encontrados por todo o território de Roma, um deles foi encontrado no sudeste da França em 1855. Vamos para as próximas gladiadoras da lista, Amazona e Aquila. Muita gente não sabe,
mas na Roma Antiga existiam sim gladiadoras mulheres, escravas, porque não era só escravo homem, era escravo homem, escrava mulher, e tinha gladiadoras mulheres, mas elas eram consideradas mais vulgares do que os homens, ainda mais desprezadas pela sociedade e pelos escritores romanos, que geralmente escreviam sobre os gladiadores para criticar eles e criticar os jogos. Mas mesmo assim, com todo esse preconceito, duas gladiadoras chamadas Amazona e Aquila entraram para a história de Roma. Isso porque elas devem ter sido bem famosas na Roma Antiga. Elas foram retratadas lutando entre si em uma escultura de mármore que fica hoje em Halikarnasso, na Turquia. O pouco que a gente sabe sobre elas é que no final elas receberam um indulto pela sua coragem, pelas suas lutas, assim sendo libertadas da escravidão. Vamos para o último gladiador da lista, Marco Antônio Êxoco. Marco Antônio Êxoco nasceu em Alexandria, no Egito, e foi para Roma para lutar nos jogos que celebravam o grande triunfo de Trajano sobre os trácios em 117. Sobre o Trajano, eu fiz um vídeo recente muito bom sobre toda a sua história e como ele foi, para mim, o maior imperador romano. Diferente do destino trágico da maioria dos gladiadores, que morriam na arena, Êxoco se deu muito bem como um gladiador e conseguiu se aposentar como um cidadão romano. Ele não foi só libertado, ele se tornou um cidadão romano, que era muito mais difícil. Cara, basicamente era o sonho de qualquer gladiador. Além disso, ele se casou e teve uma família. O que a gente viu era muito raro de alguém se casar e ainda ter uma família, um gladiador. Provando que Êxoco devia ser um cara muito bom, um gladiador muito famoso, muito amado pelos romanos. Ou ele foi muito sortudo, a gente nunca vai saber. Eu esqueci algum gladiador nessa lista? Me conta aqui embaixo. E eu vou deixar a playlist inteirinha sobre Roma para você assistir. Eu já falei muito sobre a Roma Antiga, sobre o Império Romano aqui no canal. É só clicar aqui e conferir. Falou!